O verdadeiro motivo dos homossexuais serem tão usados pela esquerda, tão usadas pelo governo, tão usados pela mídia, é por conta do que Deus disse a respeito deles e por eles praticarem um ato que Deus considera, como diz em Levítico, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Então, o que Deus fala a respeito da homossexualidade? Em Levítico, é repugnante. Romanos 1, 21 a 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Aqui Deus está falando de quem? Das pessoas que cometiam idolatria na época do Antigo Testamento. Então, ele fala assim, entregou a paixões vergonhosas. Ele vai falar da homossexualidade, ou seja, além de repugnante, quer dizer, repugnante ou abominação em outras versões da Bíblia, repugnante, abominação. Em Romanos fala que é um comportamento vergonhoso. Fala aqui, ó, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Perceba a palavra natural, tá? Deus criou o homem e a mulher, enfim, e se inflamaram de paixão uns pelos outros, homens pelos homens. Começaram a cometer atos indecentes, receberam, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É um ato perverso, vergonhoso, indecente, repugnante ou abominação. Essas qualidades não é eu que estou determinando, o pastor tal, ou qualquer outra pessoa que fala da Bíblia Sagrada. Isso é Deus determinando e mostrando o que Deus considera o relacionamento homossexual. Então, se Deus determinou que o relacionamento homossexual, a relação homossexual, tem essas qualidades, essas características, melhor dizendo, não importa se o mundo inteiro gostar do homossexual, ainda assim, se ele cometer esses atos, ele não só vai receber essas características decorrentes desses atos, como também, além de tudo, é um pecado. E qual é a consequência do pecado? A morte espiritual, separação com Deus, vazio no coração que não preenche com nada, que gera depressão, que gera ansiedade, que gera pensamento suicídio e pode sim levar a pessoa a cometer uma tragédia contra a própria vida. Por quê? Porque Deus rejeitou esse tipo de comportamento da mesma forma que ele rejeitou o heterossexual que relaciona-se antes do casamento com uma mulher, da mesma forma que ele rejeita o pecado do roubo, do assassino, do que desobedece pai e mãe, do que mente, do que é hipócrita, que é uma variante da mentira, da idolatria, ou seja, o pecado Deus rejeita. E alguns pecados, como por exemplo a homossexualidade, ainda tem características que acompanham. Ou seja, por que os cristãos vão ser perseguidos, vão ser mortos, vão ser torturados e vão ser presos? Porque Deus rejeitou o pecado. E a homossexualidade sendo um pecado, o mundo, os homossexuais vão tentar se sentir diferente mediante o que Deus determinou como eles vão se sentir por eles praticarem esse tipo de ato, e vão buscar não em Deus a aprovação mediante a renúncia, mas eles vão buscar em quê? Através da aceitação pública. E isso está levando a um grau em que liberdade de expressão já foi cerceada, liberdade religiosa menos ainda, em breve vão acontecer perseguições. Tudo por quê? Porque as pessoas que cometem esses atos se sentem mal, vivem numa situação espiritual e emocional completamente triste e vazia, e por não saberem que essa prática que eles fazem, ou pelo menos por rejeitarem entender que o que Deus determinou, que isso é um pecado e que o pecado gera morte e que além de tudo existem todas essas características que eu estou te falando aqui na Bíblia, que esse tipo de pessoa sente, eles não encontram outro caminho a não ser receber o quê? Aprovação externa.
Então, se você rejeita o comportamento homossexual, para eles você é considerado homofóbico, que é uma distorção da palavra homofobia, para colocar uma palavra do tipo assim, você não me aceita, você deveria me aceitar. Então eles vão começar a criar leis que proíbem os seres humanos a rejeitarem a homossexualidade. Ou seja, eles querem obrigar na base da força, na base do uso do governo e das leis, em que você seja obrigado a aceitar e a gostar e a aprovar o comportamento homossexual. E se você não fizer isso, você é tido ou como homofóbico ou como crime de ódio, que é uma coisa completamente subjetiva, do ponto de vista em que está sendo implantado, e já foi implantado, infelizmente. Porque uma coisa é você agredir, outra coisa é você caluniar ou você fazer uma campanha, por exemplo, de difamação, que é o que a cultura do cancelamento faz, mas essas pessoas não recebem a punição. Só recebe se um cristão ou se uma pessoa fala alguma coisa que vai contra a agenda do orgulho gay, enfim. Então, assim, por Deus determinar essas coisas e falar qual que é a consequência desse tipo de pecado, os homens não querem aceitar. Muitos acabam se rendendo a Cristo, por quê? Porque percebem assim, cometem esses atos, já acreditam que esses atos não têm nada de errado, mas como que eles vivem e se sentem? Se sentem vazios, se sentem ansiosos, se sentem depressivos, flertam com suicídio, ou pelo menos com pensamentos suicidas, e mesmo eles fazendo o que eles bem entendem, eles se sentem assim. Alguns buscam a Deus, alguns buscam uma solução, não encontram nas drogas e nos remédios, porque é um fato, se você não preencher o teu coração e a tua alma com o Espírito Santo de Deus e com a Palavra de Deus, que é só ela que pode te dar paz, você vai preencher com as coisas do mundo. Então você vai usar droga, você vai sair de balada, você vai buscar atenção e aprovação dos outros, você vai se tornar um eterno carente, você vai ter um buraco negro aqui no teu coração que você vai buscar preencher com as coisas do mundo. De fato, você vira um viciado, você vira um carnal. Isso quando você não é um viciado em fazer sexo, em se masturbar, em assistir pornografia. Só que chega um momento que alguns desses, eles chegam no limite. Eles falam, cara, não dá mais pra mim continuar assim. O que eu posso fazer? E aí, a mesma porta que eles fecharam, que é da Bíblia, que é da Palavra de Deus, que é do cristianismo, que é Cristo, que é o que pode salvar, que é o que pode curar essa pessoa. Ah, mas tem gente, mas a cura gay é você se tornar hétero? Não, alguns são ex-gays mesmo, eles não vão se relacionar com mais ninguém, não vão mais se masturbar, não vão mais assistir pornografia. E eles estão contentes com isso, assim como eu estou contente de parar com a prática da masturbação, porque eu percebi que a paz do Espírito Santo é melhor do que qualquer prazer carnal. Não tem comparação. Você ter paz na tua alma que você não tinha antes, e isso significa você parar com o pecado, cara, você para na hora. O dia que você sente paz, eu acho que todo homossexual, se sentisse a paz do Espírito Santo, se aceitasse a Cristo, eu não tenho dúvida que boa parte deles dariam uma chance de rejeitar o pecado, rejeitar a prática pecaminosa, o sexo, a masturbação, para viver em castidade, para sentir essa paz do Espírito Santo e não perder ela por nada. Porque quando você sente a paz do Espírito Santo, se você ameaça pecar, você já sente o Espírito Santo começar a se constranger, a se transformar em angústia. E isso é tão ruim que você não quer. Então você para com o pecado porque você conheceu algo muito melhor. Você conheceu a paz de Deus, percebe? E por que eu estou sendo tão explícito no que eu estou falando? Porque eu já pratiquei esse tipo de coisa e não escondo. E falo com maior... assim, quando eu olho para o homossexual, ainda mais... Cara, acho que meus melhores amigos, assim, ou pelo menos bons amigos que eu tive, são homossexuais. Eu não sei se eles continuam sendo, mediante as coisas que eu falo agora, mas assim, ainda assim o meu carinho por eles é enorme. E eu prefiro que eles não gostem de mim, mas escutem que existe uma saída para a alma deles, porque uma que a gente está falando, eu estou falando só da vida terrena, tá? De você ter paz aqui nessa terra. E tem outra, se você morre no teu pecado, se você não aceitou Cristo, se você não se arrependeu, você vai pro inferno. E inferno não tem volta. Isso é uma coisa que o ser humano, por algum motivo cultural, o que quer que seja, desacreditou do inferno. Como se não existisse. Ah não, mas basta não acreditar.
E isso quer dizer que ele não existe? Um lugar do qual você vai queimar para sempre e não tem como voltar atrás, não tem mais como se arrepender? Será que um prazer sexual, independente de qual seja, se você é um hétero, se você é um homossexual, será que vale a pena você escolher ir para esse lugar porque você não se aguenta ou porque você não quer buscar a Cristo para ir para o céu ou para alcançar uma salvação, uma libertação do pecado? Porque vamos ser sinceros, hoje se você tentar parar com o teu pecado, você não consegue. Eu achei que conseguia, eu não consegui. Com o Espírito Santo teve que me ajudar. Outras pessoas a mesma coisa. Quantos usam droga, quantos bebem, quantos fazem sexo, se masturbam e acham que estão no controle até a hora que eles tentam parar e eles veem que eles não conseguem. Se não todos. É bíblico, o pecado escraviza. Escraviza, você vira escravo, você vira um dependente do pecado. E se você não encontrar Cristo para te libertar da escravidão do pecado, você fica preso e é condenado. Isso que é o pior, porque se você morre no teu pecado sem se arrepender, a Bíblia é clara, é inferno. E não tem como. Deus pode ser amor, pode ser misericórdia, mas Deus é justo e Ele não vai passar por cima da sua própria palavra porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso. Porque dentro da palavra dele está que Ele é justo. E se Ele for injusto uma vez, Ele já não é mais justo. Tá entendendo? Então, qual que é a minha esperança? Eu passei por uma igreja que falou pra mim que quando eu fornicasse, eu já era digno do inferno sem chance de arrependimento. Sem chance de nada. Pequei uma vez, sendo batizado, eu vou pro inferno. E eu saí dessa igreja pelo fato de pecar, que eu queria pecar, pra saber qual é que era, se isso ia resolver o problema, se não era, se era certo, se era errado. E eu vivi com esse peso de alguém fechar a porta do céu pra mim, alguém me determinar que eu tô indo pro inferno por vários e diversos anos. E eu procurei saída em tudo que era canto, menos em Deus, menos em Cristo. Por quê? Porque aonde eu achei que falava de Cristo, me mandou pro inferno e não tinha mais chance de volta. Então eu quero dizer pra você, quando eu olho pra alguém que é homossexual, o meu sentimento é parecido. Alguém que pratica um ato que leva a uma tristeza, a um vazio, a uma depressão, a um pensamento suicida, a uma angústia de alma e a uma condenação eterna se a pessoa morrer nessa condição, sem se arrepender e aceitar Cristo, em que ela não consegue encontrar saída, porque a saída é justamente ela parando com esse ato e reconhecendo que isso é algo que desagrada a Deus. Tá entendendo? Então eu tenho empatia, uma por já ter praticado, outra por ter passado por uma situação em que eu falo assim, cara, como que eu saio dessa situação, sendo que pra mim falaram que a porta tá fechada aqui, não tem mais saída. Não teve porta de conhecimento, de psicologia, de religião que eu não tenha batido ou enfrentado ou conhecido para tentar alcançar uma solução para os problemas que eu sentia. No final das contas, o que era? Os meus pecados. Parei com o pecado, me arrependi, aceitei Cristo, pronto. O que eu achava que era o fim do mundo, que era voltar para o cristianismo, que havia me condenado para o inferno, não cristianismo, mas voltar para a igreja, e depois voltar a ter contato com a palavra, e sair da igreja e agora realmente entender a palavra de Deus, eu não imaginava que havia perdão para mim. E descobri que havia. Não importava que eu havia passado vários anos no pecado, mas havia uma porta de saída. A mesma coisa para você que é homossexual. Pensa bem, cara. Pensa bem, você não sabe o dia que você vai morrer. E nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. De qualquer forma, Jesus voltando ou você morrendo num dia que você não espera, se você morrer como um pecador não arrependido, o inferno é teu lugar. Eu não quero saber qual orgulho que você tem a respeito da sua sexualidade. Eu não quero saber quantas pessoas são seus amigos porque você é gay. Não há nada dessa vida que vale a pena você se prender se vai te levar para o inferno. Se é amigos, se é círculo de amizades, tô me repetindo, perdão. Se é dinheiro, se é o teu próprio orgulho de falar tipo assim, cara, se eu abdicar da minha sexualidade, as pessoas vão dizer que eu traí o movimento, que eu voltei atrás. Cara, eu te digo, Jesus falou, melhor é você entrar sem os olhos, arrancar teu olho, se teu olho te faz pecar e ir pro inferno, e você entrar no céu sem olho, do que com os dois olhos você ir pro fogo do inferno. A mesma coisa eu digo, melhor é você perder teus amigos,
as pessoas falarem que você traiu o movimento, que você mudou, que você é homofóbico, que você é o que for, mas você se arrepender, aceitar Cristo e ir para o céu, e não só nessa vida encontrar a paz do Espírito Santo, que você não tem hoje, mas que você vai ter, porque Deus ele é misericordioso, Deus ele te ama, e ele não está olhando para o teu passado, está olhando para o teu presente, querendo saber se você vai se arrepender e aceitar Ele. E não só no presente você vai sentir paz, como quando você morrer você vai morar eternamente com o céu, que não há lugar melhor e nem se compara com o que a gente está vivendo. Então pensa bem, cara, põe a mão na consciência. Todas essas coisas que eu estou falando para você, se você duvida do que eu estou falando, busca nas escrituras, eu dei as referências. Romano 1, a partir do capítulo 21. Levíticos 18, se eu não me engano. Deixa eu ver. Levíticos 18, versículo 22. Checa você mesmo, lê você mesmo, tira sua própria conclusão e dá uma chance, dá um passo de fé. Tenta. Os problemas que você acha que você vai resolver por um caminho sem ser abdicar da homossexualidade, eu te digo, abdicando da homossexualidade e do pecado é que você vai conseguir resolver os problemas que hoje você não consegue. Espiritual, emocional, psicológico e qualquer outro mais. Tirando, não vou falar financeiro, tá? Esquece financeiro, que chega de gente falando que a palavra de Deus vai trazer dinheiro. Esquece. Estou falando espiritual, emocional e psicológico. Se largando o pecado, se aceitando Cristo e renunciando, se arrependendo dos seus pecados, eu te garanto, nesses 3 âmbitos, Deus vai te curar e te preencher de tudo que você não tem hoje. Fica com Deus.